O ministro do STF, Gilmar Mendes, ele votou hoje, há pouco, pela inconstitucionalidade de uma lei de Santa Catarina, do governo de Santa Catarina, que proíbe a oferta de cotas raciais em universidades do estado. No voto dele, Gilmar Mendes disse que já foi estabelecido pelo Supremo que cotas raciais não violam o princípio da isonomia. O argumento é de que elas ferem esse princípio foi usado na criação do projeto de lei e na defesa da norma na Justiça. Esse julgamento começou lá no plenário virtual às 11 da manhã, vai até a semana que vem. E só recapitulando rapidamente para quem não lembra, isso foi aprovado pelo governo de Santa Catarina no final do ano passado, aprovado na Assembleia, proposto pelo governo de Santa Catarina. A norma prevê, inclusive, punição a universidades que descumprirem essa norma e vale para aquelas universidades estaduais de Santa Catarina, não universidades federais. Santa Catarina está tentando legislar nas suas próprias, aquelas que recebem recursos estaduais, não vale para particular. Então, é uma quantidade mais restrita. Mesmo assim, o caso ganhou uma enorme repercussão, Jerusa, e foi parar no Supremo, porque a gente está falando de um tema que é muito sensível, que é a questão das cotas. E lá, então, em Santa Catarina, eles querem acabar com as cotas raciais nas universidades estaduais. O Supremo está julgando, o relator do caso Gilmar Mendes é contra. E você, Jerusa? Eu, inclusive, falei sobre isso. Foi até no chamada geral mesmo. Assim, eu acho que cota, ela teria, na minha opinião, ela tinha que ser de acordo com a condição financeira. Tá? E não em virtude da raça. Mas você concorda com aquela cota socioeconômica? Isso, com a cota socioeconômica. Porque a gente sabe que tem muitos também, é lógico que a grande maioria são pessoas, são os negros, que a gente sabe que tem uma condição financeira, que está dentro das comunidades, que está em escola pública, só que existe aquele também que não é negro e também não tem dificuldade. Entende? Então, quando o Júlio me perguntou, à época, eu fui a favor. Por quê? Porque, eu repito e sempre vou bater nessa tecla, eu sou a favor da cota socioeconômica. Você é a favor da lei de Santa Catarina, então, que não, cota racial não faz... E aí, no seu caso, é uma opinião que não é para Santa Catarina, de modo geral. De modo geral. É socioeconômica. Eu sou totalmente a favor da cota socioeconômica. Ô Marcelo, eu já tinha ouvido a Jerusa falar sobre esse assunto, inclusive nesse dia que ela estava, como ouvinte do Chamada, e eu fiquei pensando nisso, poxa, da dificuldade de... Será que é isso mesmo? É uma opinião muito difícil, assim, para a gente chegar à conclusão, pelo menos na minha visão. Eu, quando entrei na universidade, fui na Universidade Federal de Ouro Preto, universidade pública, eu entrei com as cotas da socioeconômica. Ter estudado a vida inteira em escola pública e a renda era a renda compatível com o que valia. Até porque você precisa comprovar, né? Na universidade precisa comprovar. Então, era o meu pai que trabalhava, minha mãe não tinha renda fixa. Estava tudo enquadrado ali. Se não fosse esse programa de cotas socioeconômicas, eu não teria conseguido a vaga, teria ficado como excedente, e aí vai saber o que ia acontecer. Qual que é a sua visão sobre essa questão das cotas? Aí a gente tem uma pergunta no geral e essa específica, que é Santa Catarina querendo impedir as cotas raciais nas universidades estaduais de lá. Esse tema divide muito a população, né, Alain? Acho que é bem 50%. Eu sou a favor das duas cotas. Eu sou a favor tanto da cota socioeconômica quanto da cota racial. Eu acho que o Brasil tem uma dívida histórica de 300 anos de um país que teve uma escravidão como o Brasil teve, que é preciso sim criar benefícios por uma raça que foi tão prejudicada na história do país. Eu entendo o argumento de que, mas às vezes o branco que não tenha, né, a condição de pagar, ele pode ser prejudicado, mas aí você pode ter as duas cotas. Eu acho que não tem que ser excludente. Talvez você pode ter as duas cotas e as duas estão dando bons resultados. Né? É comprovado que os cotistas das universidades têm resultados ótimos. Verdade. Aquele papo antigo de conseguiu entrar na universidade por cota, não vai ser um bom profissional. Os números mostram que esse argumento não procede. Sim. Então, eu acho que defender uma cota não quer dizer que você precisa excluir a outra. Agora, no caso dessa decisão do Gilmar Mendes, eu fico pensando
estava lendo a decisão dele, que a gente, independente de você defender ou não a cota, o que o Brasil precisa é de uma regra clara para a gente saber o que é que vale mais, uma regra estadual ou a legislação nacional. Porque as cotas foram implementadas por lei nacional. Então isso já tem mais de 10 anos, já está estabelecido, os institutos já usam, é uma lei que já pegou no Brasil. E se o Estado muda isso, como aconteceu em Santa Catarina, né? Foi um projeto debatido amplamente na Assembleia, depois foi para a sanção do governador. Então, o Estado de Santa Catarina, a população de Santa Catarina, os eleitos pela população de Santa Catarina, decidiram mudar. A discussão do Supremo tem que ser, eu acho, e aí tem que ser uma discussão técnica, e não se é a favor ou contra, é se uma mudança no Estado pode afetar uma legislação nacional ou não. E talvez esse vai ser o ponto central da discussão do Supremo. O Gilmar Mendes deu o voto dele, na próxima semana nós vamos conhecer o voto dos outros 10 ministros, 9 ministros, né? Tá faltando um na cadeira. Então, eu torço para que essa seja uma discussão mais técnica do que política. Porque realmente, quando o tema político entra no Supremo, aí a gente vê votações totalmente sem sentido, né? Muitas tendências que a gente não consegue entender. Tomara que os ministros sigam o que está previsto na lei. Se a lei estadual puder ser alterada e valer mais que a nacional, então que Santa Catarina consiga derrubar as cotas. Agora, se a lei nacional tiver sobrevalência sobre a lei estadual, então é preciso que as cotas continuem valendo. É só para o ouvinte entender bem o que a gente está falando. É como se o governo de Minas, e aí é um exemplo, tá? Essa decisão não é daqui, mas é como se o governo de Minas estivesse mudando a regra da UENG. E considerando, não, na UFMG eu não posso mexer porque ela é federal. Só que mesmo assim o caso foi parar no Supremo. E esse ponto que o Marcelo traz, Jerusa, é muito bom porque eu lembro que na época da pandemia, o governo federal ele queria seguir uma linha e os governos municipais e estaduais muitas vezes queriam seguir outra linha diferente. E o Supremo decidiu, não, estados e municípios tem a competência para legislar quando o assunto é saúde pública. Eu quero fechar, o governo queria manter as coisas abertas, então a prefeitura é que decide. O Supremo reforçou essa autoridade municipal ou estadual. E agora está indo numa decisão contrária, mas são situações muito diferentes? Não, e o Marcelo falou uma coisa que realmente é verdade. Hoje a gente tem dentro do Supremo, o Supremo se tornou um local onde a gente morre de medo das decisões que irão sair dali, porque eles realmente, as decisões, na sua grande maioria, são decisões políticas, são decisões de acordo totalmente parciais, não é da letra da lei, sabe? Não é na defesa da Constituição, que é o papel do Supremo. Isso me deixa, assim, morrendo de medo. Morrendo de medo. E quem sai prejudicado, certamente, sempre é o povo que sai prejudicado com o Supremo. Mas isso eu sempre falei, né? Lá é indicação. Você ter uma indicação, você vai para o lado de quem te indicou. Você vai tomar decisões de acordo com quem te indicou pensa. É muito difícil você ir de forma diferente. Então, assim, na hora que fala caiu no Supremo, para mim não é um alívio. Ainda bem que temos a terceira instância que pode resolver esse tipo de questão. Um alívio, era para ser. Mas pra gente não é. Pode sair coisas absurdas, entendeu? Pode sair coisas, inclusive, inconstitucionais. Sendo que eles têm que defender a Constituição. A gente acabou de ver o Supremo aumentar o teto, né? Exato. O teto de gasto do funcionalismo foi ampliado pelo Supremo. Exatamente. Marcelo da Fonseca, nosso editor de política, obrigado por você ter tirado um tempinho lá do meio do conteúdo, da apuração, da produção de matérias. Bom trabalho para vocês. Um prazer, Alan. Um abraço aí para todos os ouvintes do Chamada Geral.